Atenção, muita atenção. Veja os 5 fatos sobre Satanás que você talvez não sabia. Será que ele pode prever futuro ou mover objeto pela casa? Satanás e seus demônios seguidores são figuras misteriosamente do reino espiritual. Eles nos atormentam diariamente, embora geralmente suas ações sejam invisíveis aos nossos olhos. A Escritura pode nos dizer muito sobre Satanás e seus subalternos. Ao longo dos séculos, a Igreja também aumentou seus conhecimentos sobre esses seres malévolos. Eis aqui 5 fatos que ajudarão a lançar mais luz sobre essas criaturas. Quem era Satanás antes de cair nas trevas? O Catecismo da Igreja Católica afirma, segundo os ensinamentos da Igreja, ele foi o primeiro anjo bom, criado por Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 391. Tradicionalmente, ele se chama Lúcifer. Era o portador da luz, quando era um brilhante anjo de luz. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Além disso, a tradição da Igreja que diverge sobre o tipo de anjo que era Satanás. São Tomás de Aquino, em sua Suma, argumenta que querubim significa plenitude de ciência. Serafim designa aquele que arde ou incendeia. Portanto, é evidente que querubim toma seu nome da ciência, compatível com o pecado mortal, e serafim toma o título do ardor do amor, que não pode conviver com o pecado. Por isso, o primeiro anjo pecador não pode ser chamado de serafim, mas de querubim. Entanto, não há declarações dogmáticas da Igreja em relação ao fato de Satanás ser um querubim ou um serafim. Satanás ou qualquer demônio pode prever o futuro? O Catecismo declara: o poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa, pelo fato de ser puro espírito, de qualquer modo criatura, imponente para impedir a edificação do reino de Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 395. A resposta é não. Os anjos caídos, e também os anjos bons, não têm acesso ao futuro, a não ser que Deus a revele a eles. Como dizia Jesus no Evangelho de Marcos, a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu e nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Por outro lado, eles podem fazer profecias sobre o futuro, baseando-se na observação. Os demônios são, por natureza, extremamente inteligentes e podem observar as pessoas os conhecimentos de muito perto, o que lhe dará uma ideia de que poderá acontecer. Essencialmente, podem prever o futuro, com previsão limitada, mas não porque conhecem algo oculto, e sim porque são capazes de observar e oferecer uma previsão geral, como qualquer ser humano astuto. Ele pode mover objetos físicos. Os seres angelicais têm um poder limitado em relação à matéria física. Na maioria das vezes, os demônios realizam truques visuais, influenciando negativamente as nossas mentes com ilusão e fazendo parecer que algo se move. Por outro lado, eles podem movimentar os objetos físicos, fazendo-os voar, como aparece em alguns filmes de terror. É um fenômeno raro, mas pode acontecer. Tomás de Aquino dedica uma questão em sua Suma para explicar como isso ocorre. Qual é a aparência de Satanás? Todos os anjos são espíritos puros, o que significa que eles não possuem corpo físico, embora possam assumir a aparência de um ser humano ou de alguma outra criatura. A forma visível que geralmente traz a escritura ou contos populares é uma mera representação, para que possamos ver esses anjos com os nossos olhos. Em outras palavras, são seres invisíveis por natureza. Os artistas usam várias imagens para representar Satanás, dragão, serpente ou qualquer outra criatura mística. No entanto, de acordo com a sua natureza,
Satanás não tem forma física. Satanás pode mandar as pessoas para o inferno? O catecismo é muito claro. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E esse estado de autoexclusão da comunhão com Deus e com os bens-aventurados que se designa pela palavra inferno. Catecismo da Igreja Católica, 1033. Resumindo, Satanás não pode forçar ninguém a ir para o inferno. Nós escolhemos ir para lá, com nossa própria negação a Deus. Satanás talvez influencie durante o nosso tempo aqui na Terra, mas continuamos sendo livres para fazermos uma escolha no fim de nossas vidas. Se um ser humano vai para o inferno, é porque escolheu esse destino livremente.